Boa noite para todos os que estão assistindo aqui o Evangelho. Muito prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou o Gabriel. Hoje eu vou estar com a Maria Clara e com a Catarina. Mas antes de começarmos nosso Evangelho, né, nós vamos fazer nossa audiodescrição. Enquanto isso, vão chamando as pessoas para entrarem, vão compartilhando nos grupos, para que possam ter mais pessoas aqui conosco hoje. Então, eu sou o Gabriel, eu sou um homem jovem, branco, eu estou usando um óculos azul escuro, eu estou com o cabelo penteado para o lado, uma barba meio por fazer, uma camisa regata cor de tijolo e um fundo a- todo borrado atrás. E aí, Oi, gente, boa noite. Eu sou a Catarina. Eu sou uma mulher negra. Meus cabelos são cacheados, pretos, eles estão mais ou menos na altura do ombro. Eu uso um óculos, ele é meio transparente. E o meu fundo também tá borrado no dia de hoje. Oi, gente, eu sou Maria Clara, eu sou branca, tenho cabelos cacheados longos, estou com uma blusa branca, estou usando um óculos rosa e meu fundo é de uma parede com pisos azulejos. então, para a gente conseguir hoje se ambientar, eu estou fechando a janela porque tá muito barulho. Aqui tem muitas motos passando. Mas para nos ambientarmos, eu vou colocar uma música e aí pra gente ir se concentrando, se ambientando nessa energia do evangelho. Tá sem som? Tá Eu sem não tô som. ouvindo. Tá sem som. Estranho. Ué, eu testei, estava com som. Tá. Tendo a alma jovem, vou seguir em frente e não olhar pra trás. E não olhar pra trás. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Tendo a alma jovem, vou seguir em frente e não olhar pra trás. E não olhar pra trás. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de lutar. Andar, cair sem medo de novamente machucar seu coração, pois o amor é mais. O mal que vem me tentar me desviar dos pensamentos que me fazem progredir. Já não sou mais criança, já posso até escolher o que é melhor pra mim, tomar decisões. Tendo a alma jovem, vou seguir em frente e não olhar pra trás. Não olhar pra trás. Cheio de esperança, o jovem não se cansa de
Então agora a gente pode ir para a nossa prece inicial. Então, após essa linda música, que é poesia, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer muito por estarmos aqui, juntos, reunidos, em prol do nosso melhoramento, da nossa evolução, enquanto seres finitos, milenares, que está constantemente buscando a sua melhoria. Que o Senhor possa estar aqui presente conosco hoje e que todos aqui estejamos também sendo amparados e abençoados. Graças a Deus, graças a Jesus. Então hoje nós vamos para a nossa leitura de uma parte muito interessante do Evangelho, capítulo 15, itens 4 e 5. Pode ler, Maria. Fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, mandamento maior, item 4 e 5. Tá passando. Ah, tá. Item 4. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão, para o tentar. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Item 5. Caridade e humildade. Tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho. Tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Pode começar? Pode, quer falar? Se você quiser começar. Se você puder também deixar na tela o Ah, você quer que deixe na tela? É porque, eu não sei se aparece, vai aparecer o nosso rosto se eu deixar na tela. Tá, mas deixa eu então deixar aqui na tela. Aparece. Aparece? Tá aparecendo aqui. Quando ele fala, né, da caridade e da humildade, né? A gente tem o orgulho, o egoísmo como um dos maiores vícios e um dos maiores erros, né, da nossa existência. E ele fala também da caridade, né, porque a gente acha que a caridade é material, acha que a caridade é a gente ajudar com dinheiro, sendo que às vezes as pessoas precisam de um abraço, ouvir a gente, ser acolhida, e nem tudo se resume a coisa material, né? E assim, é interessante que o Espiritismo, a proposta dele, óbvio que as casas espíritas, elas, né, se propõem a fazer ações materiais, né?
mas elas sempre oferecem um atendimento fraterno, vários serviços de acolhimento e de esclarecimento. Mas a caridade em si, no espiritismo, né, ela tem uma proposta de mudança interior, né, mudança íntima, tanto daquele que recebe como daquele que faz, né? Tanto é que Kardec, né, se coloca, né, fora da caridade não há salvação, porque os preceitos antigos eram que você tinha que seguir determinada ritualística, determinada religião, para que se você fosse salvo, né? Mas a salvação espírita, ela está na caridade, porque se entende a caridade como um motor importante na transformação do indivíduo, né? Então sempre se fala, né? Não adianta trabalho mediúnico, não adianta nenhum dos trabalhos feitos na casa espírita se não tiver o fator da caridade, né? Como modificador do ser humano. E é interessante essa proposta espírita, né? E quando ele fala disso, da caridade, humildade, é isso, é de uma mudança de postura interna. E porque é a mesma coisa, né? Jesus, quando oferece água viva, ele não está oferecendo água, né? Simplesmente. Não é a água que sacia a sede, é a água que sacia a sede da alma, né? Não, não, é a água que sacia a sede da alma, não a que sacia a sede do corpo. Então, muitas vezes é isso, né, que a Maria falou, né? Saciar a sede da alma das pessoas, a sede que gera as angústias, que alimenta o orgulho, o egoísmo. Eu acho também muito, falando um pouco nisso que você citou, eu acho muito interessante porque quando fala sobre a caridade no Espiritismo é justamente sobre essa transformação interna, né? E aí é constantemente dito que a gente tem a centelha divina dentro da gente. Só que a gente só consegue acender essa centelha reconhecendo Deus no outro também, né? Que é a partir do momento que a gente reconhece Deus no outro, a gente começa a olhar para ele com mais amor, com mais afeto, né? Com mais caridade. Então, eu acho interessante esse exercício que na lógica o Espiritismo traz para a gente, né? Que a gente só vai conseguir estar perto dele quando a gente consegue enxergar ele no nosso próximo, né? Eu acho muito interessante também essa logística. E lógico que exercício, né? Que convida a gente a estar fazendo constantemente, que não é um exercício fácil, né? Às vezes a gente fica até meio triste, que, sei lá, às vezes deixa passar a oportunidade ou de ajudar alguém ou realmente não pode, mas eu acho que tá sempre tentando construir esse hábito, né, de ser caridoso, ouvindo, sabe, ou ajudando no centro mesmo também, eu acho que é sempre importante. E... Ah, pode falar, Maria. Só pegando esse gancho que vocês falaram, como a gente tem muitas é, obras sociais, né? Principalmente em casas espíritas, que a gente pode estar ajudando o outro, não só com dinheiro, né? Tipo, a gente. Que às vezes as pessoas acham que caridade é só dinheiro, mas a gente pode estar em casa espírita, tem o atendimento fraterno, como o Gabriel falou, tem as visitas, né, as pessoas que se encontram, né, sopa para as pessoas que se encontram em situação de rua, enfim, tem obra do berço, tem muitas coisas, tem até como ajudar dentro da casa, né, as escalas, tem obra de ir para no orfanato ou um lar de idosos, enfim, tem muitas coisas. E às vezes é só de a gente estar se oferecendo para estar lá, a gente, né, falar, eu tô aqui, o que precisar de mim, tô aqui. Um abraço, né? Isso já ajuda muito, então é isso. Porque é o que a Maria é interessante, né? Porque a gente tem às vezes a ideia de que, eu dou o quilo de alimento. Mas dar o quilo de alimento, que é importante, né? Você precisa compor as cestas básicas e tal, mas é uma caridade muito passiva, né? Hoje em dia a gente precisa de uma caridade ativa, porque o que o Espiritismo propõe é uma mudança mesmo, uma mudança de postura, de atitudes, de hábitos, né? Emmanuel fala, né, que a disciplina precede a espontaneidade. Então, se a gente quer se tornar pessoas caridosas, a gente primeiro precisa se disciplinar. Então, eu quero conseguir ser mais caridoso. Então, eu preciso doar meu tempo, eu preciso
primeiro, me disciplinar para que aquilo vire uma virtude espontânea, né? Eu não vou nascer um dia caridoso, né? Ah, acordei hoje, que vontade de ser caridoso, que vontade de, né, ir no lar de idosos, ai, que vontade de participar do atendimento fraterno do meu centro espírita, ai, que vontade de fazer a transformação das pessoas. Não, preciso estar ali trabalhando. E por isso que se fala que, óbvio, ninguém está falando que fazer aquela caridade mais passiva não é importante, né? Fazer aquela doação para a ONG, fazer aquela doação que é necessária, né, para os trabalhos que precisam. Mas para a transformação moral, o que o Espiritismo quer, não basta. Até porque, assim, a Catarina falou, né? A gente precisa reconhecer a centelha divina no outro. E essa centelha divina eu só vejo quando eu me afinizo com o outro. Se eu tô eu só dou para uma ONG, mas eu não participo daquele dia a dia, será que eu estou verdadeiramente empatizando, sabe? É aquilo, a gente tem que conseguir ver aquilo no outro, né? Viver com o outro, que é um exercício difícil, a gente sabe, né? Na nossa sociedade, a gente, apesar de não ter divisões formais de classe, de raça, a gente sabe que elas existem, né? As pessoas são divididas pelos espaços, as pessoas são divididas pela renda, e isso é muito sério. E se a gente não se coloca nesses lugares, às vezes a gente não se permite mudar, né? Mudar. Se livrar do egoísmo, se livrar do orgulho. E se a gente quer chegar no mundo de regeneração, não cabe a gente continuar com os velhos orgulhos, os velhos egoísmos, né? Que a gente tem, né? Não é também nada desesperador. A gente sempre fala no Evangelho que também não precisamos nos desesperar pela mudança, mas talvez refletir, né? Sobre o que é necessário para a nossa mudança interna. Sim, eu acho interessante também, porque você veio com um ponto que eu acho que bota a gente para refletir o que é caridade e o que é ajuda, né? Porque eu acho que a caridade, ela prescinde coração, você tem que estar ali de coração, mas você estar de coração também significa, de certo modo, também você se deixar estar mais vulnerável, né? Não no sentido de que no sentido de sentir mesmo o outro, sabe? Tentar entender o que que ele precisa, né? Porque eu acho que às vezes a gente vai tão sedento, meu Deus, eu quero ser caridoso porque eu quero ser um espírito bom, entendeu? Mas não é só sobre o que você quer, né? Também é sobre o que o outro está precisando naquele momento. E para isso a gente precisa dessa vulnerabilidade, dessa sensibilidade, para entender o que aquele outro ali está precisando, se ele está precisando ser escutado, se ele está precisando de um abraço, sabe? Enfim, inúmeras razões. Mas eu acho que ela prescinde disso, né? Às vezes a gente sai nessa ânsia de ajudar, 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 e a gente esquece do mais principal que é o coração, né? Que é isso que a gente está falando aqui hoje. É sobre colocar o coração em tudo que a gente faz e no trato com o outro, né? Sim, exatamente. Eu acho. Tava passando uma moto super barulhenta. Eu acho que. Pegando esse ponto que a Catarina tá falando, entra, né, o que a gente fala de amar ao próximo. Porque às vezes a gente fala, eu quero ajudar, mas não sabe como, não sabe por onde começar. E às vezes a gente, se olhar para o lado, às vezes a gente pode ajudar até alguém dentro da nossa casa, né? Que às vezes a gente não repara. Às vezes, com a correria do dia a dia, a gente não repara que tem uma pessoa dentro da nossa casa precisando de ajuda. A gente vai olhar dentro da casa espírita, vai olhar, enfim, na rua, no mundo lá fora, mas esquece de olhar aqui dentro do nosso próprio lar. E eu acho que pegando esse ponto também, quando Jesus fala que amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, eu acho que é um ponto que a gente tem que parar para pensar. Será que eu tô me amando como eu amo o próximo? Ou será que eu tô amando o próximo como eu amo a mim? É, é um ponto que a gente precisa analisar. O que seria esse amor ao próximo, né? É isso. Né? Esse amor abnegado, né? A gente conseguir se doar e ser um amor que a gente faz como no nosso autocuidado, né? Que a gente tem um amor ao outro parecido com o nosso. E é realmente uma reflexão, né? Que a gente primeiro precisa se amar, né? A gente precisa se reconhecer como alguém que pode ter ajuda, alguém que pode se colocar numa posição de vulnerabilidade. A gente sabe que é bem difícil. É bem difícil a gente conseguir, né, deixar vulnerabilizar.
mas eu acho que é algo possível, né? Para o espírita que tem a noção da necessidade da transformação moral, é uma coisa imprescindível. Meninas, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Foi curtinho, mas eu acho sempre bem proveitoso, porque os capítulos são pequenos, mas são interessantes e ricos. Sim, por mim eu adorei. Pra mim foi Foi isso. muito bom. Por mim foi ótimo. É pequeno, mas de muito aprendizado e reflexão pra gente. É aquela reflexão que fica pra semana, né? Não é só pra agora, né? É. E sempre cai, né? Caridade. Caridade é uma coisa que sempre que a gente precisa, a gente acha que não precisa falar sobre, a gente acha que está batido, mas sempre cai. Então eu vou fazer a nossa prece, tá? Perfeito. Então agora nós vamos nos concentrar e vamos agradecer à espiritualidade, aos guias desse trabalho, aos amigos, pela oportunidade do aprendizado, pela possibilidade de nos conectarmos, estarmos juntos, podermos nos fortalecer, que os bons amigos possam chegar nas nossas casas e nos fornecerem os fluidos que necessitamos para o corpo e para a alma. Que essa boa mensagem possa nos encher o espírito e nos trazer a paz necessária para lidar com a semana. Muito obrigado aos guias e mentores do trabalho. Assim. Então, então é isso, gente. Muito obrigado pelo Evangelho. Nós não lemos o comentário porque foi gravado isso, essa live, mas estaremos nos comentários olhando o que vocês estão falando. Então, sabemos que terão muitas boa noites, então boa noite para todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau, galera. Boa noite.